Terror é um gênero do entretenimento que necessariamente vive passando por mudanças. E isso se aplica a tudo o que esse gênero toca, desde livro, filmes e, claro, jogos. Isso é um fenômeno que ocorre pois a percepção de medo é algo que se altera muito à medida que o tempo passa. Para a maior parte das pessoas que olhavam para essa criatura aqui em um livro lá na Idade Média, se horrorizavam com o visual grotesco e assustador que o literal diabo tinha nesta representação. Hoje em dia dá até pra chamar essa coisinha aqui de fofa, vai. Ao mesmo tempo, nossos avós podem se deparar com isso aqui e ficar igualmente horrorizados. Enquanto eu olho pra isso e acho no máximo um visual maneiro. Na verdade já dá até pra considerar um visual brega, né? A minha versão favorita e mais aterrorizante do bicho ruim é essa aqui. Sim, eu sei que é um bode, mas é um bode andando em duas patas. E pra quem assistiu esse filme, que a propósito se chama A Bruxa, sabe muito bem de tudo que ele é capaz. Ou não é capaz. Talvez eu não tenha entendido muito bem o filme. Mas enfim, sobre o que é esse vídeo mesmo? Como eu estava falando antes do ataque do bode, o gênero do terror precisa se modificar muito para atender ao seu público, pois a percepção de medo e horror é algo que muda muito no passar das gerações. O que era aterrorizante para os nossos pais, hoje em dia é apenas comédia para nós. Então será que hoje estamos vivendo uma sociedade cada vez mais fria e apática aos horrores da vida? Talvez sim, mas eu tenho plena noção de que não sou alguém capacitado para abordar esse tipo de tema. Eu apenas quero falar sobre alguns elementos do terror que se tornaram muito mais recorrentes na mídia contemporânea. E aqui eu poderia abordar inúmeros aspectos, como a vulnerabilidade dos protagonistas mediante a ameaças quase imparáveis e incompreensíveis. Poderia abordar o terror psicológico que existe em muitas obras, sendo essas as mais aclamadas da atualidade. Ou até mesmo poderia abordar o aspecto mais visceral do terror, que é uma tendência forte entre as obras mais apelativas e generalistas do gênero. Mas não, eu sou uma pessoa de focos mais peculiares. Eu decidi abordar algo mais específico, que existe há muito tempo no terror, eu sei, mas que foi em 1999 que se tornou uma das mecânicas mais bem visadas dentro dos jogos de terror. Você leu o título do vídeo, eu estou falando das lanternas. Vamos lá, em 1999 a Konami lançou o extremamente influente Silent Hill, e como era um costume dessa época, as limitações de tecnologia forçavam os desenvolvedores a descobrir novas mecânicas, sendo essas responsáveis por driblar essas limitações, enquanto entregavam o conteúdo do jogo da melhor forma possível. Já é de conhecimento geral que a baixa capacidade dos consoles da época exigiram que o campo de visão do jogador fosse muito reduzido. Fato esse que deu origem à famosa neblina de Silent Hill, para diminuir a quantidade de recursos que precisava ser renderizado, enquanto o jogador explorava o mapa. Porém, mesmo com essa redução do campo de visão, ainda tinham alguns outros problemas para resolver. Afinal, mesmo com toda essa neblina, os ambientes internos também precisavam ser explorados. A resolução dos objetos e superfícies também era um ponto a ser resolvido. O jogo possui sim um gráfico bonito para sua época. Porém, é evidente que a baixa visibilidade que os ambientes mais escuros providenciavam era um fator decisivo para auxiliar nessa boa qualidade gráfica. Mas como explorar um ambiente escuro, com baixa visibilidade e com texturas propositalmente escuras? É aí que entra a estrela do vídeo, a nossa querida e copeira lanterna. A lanterna nesse jogo não era só um item para iluminar o caminho, ela virou um elemento que potencializava o medo, porque assim você não conseguiria ver tudo ao seu redor, só o que a lanterna estava iluminando. E o que estava fora do alcance dessa luz podia ser qualquer coisa, monstros, armadilhas ou simplesmente algo desconhecido. E esse campo de visão mais limitado acabou sendo uma das formas mais eficientes de criar a tensão nos jogos de terror. Sendo assim, essa mecânica virou uma marca do gênero. Depois do sucesso em Silent Hill, praticamente todo jogo de terror tentou adotar algum tipo de lanterna ou fonte de luz limitada. É claro que alguns jogos se passavam um pouco com isso. Por exemplo, no Zombie U, que muitas vezes você parece estar olhando o mundo de dentro de uma caixa de papel
papelão. Olha que jogo bem escuro que ficou isso aqui. Mas muitos outros jogos souberam muito bem como usar esse recurso para potencializar a tensão dos seus cenários. E aqui dá para citar a série Amnesia, ou Slender, Alien Isolation, Visage e muitos, mas muitos outros. Estes que citei são os jogos que utilizaram essas lanternas de forma mais convencional mesmo. Mas tem muitos jogos que souberam muito bem como inovar no uso deste conceito tão simples. Como Outlast, que ao invés de equipar o jogador com uma literal lanterna, o recurso disponibilizado é uma câmera de vídeo, que gasta baterias muito, mas muito rapidamente, e acaba tendo outros usos ao decorrer da gameplay. Ou Alan Wake, que utiliza a lanterna como um equipamento essencial para o combate do jogo. Eu quero citar também alguns jogos como Yomawari e Enigma do Medo, que são exemplos de games que souberam aplicar bem essa mecânica, mas em visuais 2D. E se eu começar a citar todo jogo que soube aproveitar esse recurso dentro de suas mecânicas, eu possivelmente ficaria horas apenas falando o nome de jogos aqui. E daí é uma boa ideia para aumentar o tamanho do vídeo, né? Dying Light, The Last of Us, Fatal Frame, Resident Evil, Luigi's Mansion, Dead Space, Metro... Tá, parei, acho que não preciso estender tanto assim essa piada, né? O caso aqui é, mais uma vez, uma limitação tecnológica forçou os desenvolvedores a serem criativos e simplesmente moldou uma mecânica fundamental para os jogos de hoje em dia. Isso é primeiramente uma história muito curiosa a respeito dos videogames, mas além disso é um fenômeno atual na nossa cultura. Em algum momento você já havia parado para refletir quais são os principais elementos do terror da nossa época? Como eu já disse, esse gênero já passou por muitas transformações, desde o surrealismo ao gore, até mesmo os slashers e absurdos cósmicos incompreensíveis. Talvez as lanternas sejam algo que vai ficar marcado como os elementos recorrentes do horror da nossa época. Ou talvez elas sejam algo ainda mais comum que vai perdurar com o gênero para sempre. Afinal, é muito comum ter medo de escuro, né? Mas enfim, era apenas sobre isso que eu queria divagar hoje. Você tem alguma boa história envolvendo lanternas de terror? Deixa aqui seu relato nos comentários. Vou adorar ler um pouco mais sobre isso. Se possível, deixa um like, se inscreve no canal para me tirar do escuro. Eu sou o Vico e até mais.